Então vamos lá. A próxima parte agora é adicionar objetos aqui, elementos ao nosso projeto. Nós sabemos aqui que até então nós só temos uma câmera e uma luz direcional, né, que foram aqui os dois objetos aí que estão dentro do nosso projeto. E aqui nós vamos poder então adicionar, criar aqui alguns assets. Se você vir com o botão direito sobre essa pasta assets que está aqui dentro de projects, né, e na opção de create, você vai ter como criar script aí. Nós vamos utilizar a linguagem C# para poder programar aqui para essa unit. Posso utilizar alguns scripts também com JavaScript. Posso aqui adicionar cenas, posso adicionar áudios, materiais aí de diversos tipos, né, luzes, texturas. Então isso aqui é uma das formas de adicionar elementos. Quando você quiser adicionar uma cena também, você pode fazer através do menu File. Então, File, e aqui eu tenho a opção de adicionar uma nova cena. Vamos aqui clicar em nova cena. Né? As cenas, se você criou um projeto, depois que você criou um projeto, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma cena. Ele vai perguntar aqui ó, se eu quero salvar essa cena. Posso clicar em Save, e aí ele vai pedir aqui que eu salve direto dentro do meu projeto de introdução, aqui em Assets, nos elementos. Tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, cena tal. Você vai definir isso aí depois, quando a gente estiver desenvolvendo realmente um projeto na prática. Nós vamos elaborar primeiro a fase de estruturação dele, depois as pastas do projeto, e depois nós vamos entrar com as cenas. Então, vocês vão entender bem como dividir isso aí. Então, aqui ele já me mostra em Assets que eu criei um objeto. E o objeto que eu tenho ali dentro é uma cena. Né? Ela não aparece aqui na hierarquia porque ela não é elemento, tá joia? Ela não é aí elemento que contém objeto, ela é uma cena. Então ela fica aqui em Assets. Dentro da cena eu posso então começar a adicionar alguns componentes, né? Tanto aqui através do Create, quanto também importando componentes ou aqui no próprio painel componente. Então tem como aqui adicionar diversos tipos aí de objetos. A mesma coisa que clicando em componente, né, do que eu utilizar as opções do meu Assets. O que seria interessante a gente adicionar? Um plano para ele, né? Porque aqui por enquanto ele não tem plano, ele não tem nada ainda. A gente pode adicionar um terreno, um plano aqui, só para ter algo dentro da nossa cena. Para adicionar aqui o terreno, né, nós temos algumas formas. Eu vou vir aqui dentro direto da hierarquia, e aqui ele me permite adicionar alguns objetos também. Com o botão direito, você tem aqui a opção, né, de 3D Object ou 2D Object aqui. Nós vamos trabalhando com o 3D. Então, posso adicionar câmeras, luz, tudo de forma fácil. Posso adicionar aqui componentes em cubo, esférico, plano, né? Posso adicionar aqui terreno, em terrain. Clicando nele, ele vai adicionar esse componente. Você pode selecionar o componente, pressionar aqui, né, a sua tecla F. Se você pressionar a tecla F, ele vem no meio aqui da tela, fica mais fácil de você trabalhar. W aí você posiciona ele, né? R você faz rotação, E você faz rotação e R você faz redimensionamento aqui desse objeto. Então, consigo aí trabalhar a estrutura desse objeto. Se eu venho aqui para o Gamer, só tenho que conseguir posicionar ele dentro da cena. Isso aí a gente não tratou ainda, nós vamos fazer para que o nosso plano, o nosso terreno fique ali. Inspector, vamos aqui nele, nós temos a posição dele. Então, posso colocar aqui, por exemplo, 0 e 0, para que ele fique bem centralizado no meio e no início dela, né? Aqui nós temos a posição do eixo Z, que é a profundidade desse objeto. Depois nós vamos trabalhar com isso aí também. Aqui nós temos a escala dele, que eu fui redimensionando ali. Ela ficou em um tamanho negativo. Vou colocar aqui, por exemplo, 2. A profundidade dele. 2. E temos aqui alguns tipos de objetos também para ele, para poder selecionar para esse plano, aplicar futuramente aí alguns brushes, que são efeitos de pincéis, ou poderia também aplicar texturas, né? Isso aí nós vamos ver um pouco mais adiante aí, utilizando dentro desse elemento. Então, por enquanto, não vou mexer aqui com essas opções de pincéis aí. Não. Dentro desse próprio objeto, eu posso aqui também adicionar componentes e adicionar também materiais. Se eu trabalhar aqui com outros tipos de materiais, eu posso aqui buscar através do Assets. Nós não adicionamos materiais aqui para utilizar, mas eu poderia colocar um terreno com um campo gramado, né, e vários tipos aí de efeitos
para esse objeto. Então, na próxima aula a gente vai analisar um pouquinho mais os objetos, né? Nós vamos inserir, além do terreno aqui, após editar e configurar, nós vamos inserir também outros objetos para que eu possa explicar a interação entre objetos, para que nós possamos, a partir daí, começar a desenvolver realmente alguma coisa dentro aqui da Unity.